Aliados mais próximos de Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira se manifestou hoje sobre a relação com Eduardo Bolsonaro, as possíveis insinuações do parlamentar à disputa à presidência. O repórter Lucas Martins traz as informações direto de Brasília também. O parlamentar chegou a pedir um bom senso para a direita. É isso, Lucas. Boa noite, bem-vindo. Oi, Tiago, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está na nossa companhia. Exatamente, olha só, dias após o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro afirmar que seria candidato à presidência da República em 2026, caso o pai dele não possa, Jair Bolsonaro, por questões judiciais, o senador Ciro Nogueira se manifestou em relação a toda essa situação que foi entendido por algumas pessoas como uma indireta para Eduardo Bolsonaro. Ele disse em uma rede social, abre aspas, já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita. Digo aqui, a centro-direita, a própria direita e seu extremo. Ou nos unificamos ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez. Por mais que tenhamos divergência, não podemos ser cabo eleitoral de Lula, do PT e do PSOL. Não podemos fazer isso com o Brasil. Questionado se essa publicação foi uma indireta para Eduardo Bolsonaro, ele se limitou a dizer que seria a toda a direita. Nos bastidores, parlamentares afirmam que enquanto Eduardo Bolsonaro tenta manter um protagonismo da família Bolsonaro para tentar um cargo na presidência da República em 2026, o senador Ciro Nogueira tenta emplacar o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a possível eleição do ano que vem. São essas informações, Thiago. Bom, então nós tivemos essa declaração do senador Ciro Nogueira, aliado de Jair Bolsonaro, e o Lucas trouxe todos os detalhes. Mais um giro com os nossos comentaristas. Agora eu vou começar pelo Túlio, trazendo a análise aqui no Jornal Jovem Pan. Bom, de qualquer forma, há um racha na direita, como a gente sempre falou aqui, mas partir uma declaração de Ciro Nogueira dessa maneira, dessa forma, ele deve estar incomodado, é claro, com a forma como Eduardo Bolsonaro vem trabalhando nos Estados Unidos, não é, Túlio? Com certeza, Thiago. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar também o Vilela, que não tinha visto ainda. Boa noite, Vilela. Hoje nós não estamos de uniforme, tá? Estamos com a gravata e o terno diferente, porque na outra vez estávamos rigorosamente iguais. Então, deixando de lado esse bom humor agora, Thiago, e falando de política, né? Na verdade, eu vou citar aqui Benjamin Franklin nesse momento, porque ele falava que aquele que tiver paciência terá o que deseja, né? E é exatamente isso que acontece, né? Existe aí um problema muito grande de falta de paciência nesse momento. E isso é explicável. Por quê? Porque, de um lado, o centro, ele quer fechar, evidentemente, uma aliança político-partidária para 2026. E o que ele tem como moeda de troca? O PL da anistia. Então, nesse momento, ele quer que Jair Bolsonaro se comprometa a apoiar um candidato que seja de centro-direita. E, de outro lado, Eduardo Bolsonaro vem acirrando, vem forçando essa corda para que não haja essa aliança, para que ainda haja esperança no nome do próprio Jair Bolsonaro ou dos familiares, algo que o Centrão não quer. Então é evidente, nesse momento, que o Centrão está tentando apaziguar no sentido de conseguir um acordo médio. O tal do PL da dosimetria tem esse nome e não é à toa. Por quê? Porque o Centrão é o fiel da balança. O Centrão ele não quer ficar mal com o Supremo Tribunal Federal e ele sabe que um PL amplo, geral e restrito não passa, e muito menos restaurando a elegibilidade de Jair Bolsonaro. Por essa razão, ele também quer o apoio de Jair Bolsonaro, mas não como Bolsonaro ou em torno da família como candidatos. Então, por essas e por outras, esse jogo político, esse acirramento é normal nesse sentido. Vamos esperar a reunião tão aguardada de segunda-feira entre Tarcísio e Bolsonaro para ver o que dá, Thiago. Ô Vilela, será que esse acirramento se contorna? Tem tempo? Eu vejo que é possível, ainda tem muito tempo. Aliás, na política,
esses meses que nós temos até a eleição realmente é uma eternidade, muita coisa pode acontecer. Mas eu vejo que, do ponto de vista estratégico, o Ciro Nogueira, senador, ex-ministro, ele fala com muita firmeza dentro de um aspecto de que é importante racionalizar o debate, especialmente no campo da oposição, mas isso vale naturalmente para a situação também, para não perder tempo com pequenas picuinhas, com pequenas vaidades e com interesses de determinados grupos e acabar deixando de lado o que deve ser o verdadeiro horizonte desse segmento político. Ora, não dá para se fazer uma conta pensando exclusivamente naqueles interesses de bandeiras, ora mais radicais, horas mais centristas, horas mais isso ou aquilo. É importante se olhar aquilo que estrategicamente poderá fazer com que o grupo de oposição chegue ao poder. Para isso, é importante que todo mundo fale a mesma língua. Nos últimos meses, o grupo governista conseguiu equilibrar-se internamente, estruturar o seu time e realmente reverter aquele cenário de queda que vinha sentindo nos últimos meses. Cabe agora à oposição ter a mesma maturidade para virar novamente esse jogo. A gente pode dizer, Dora, que é uma manifestação incomum do senador Ciro Nogueira? Olha, o senador Ciro Nogueira disse com todas as letras e publicamente o que o campo ideológico dele anda dizendo pelos cantos, a meia boca. Todo mundo fala isso. O quê? Que a direita está abusando do direito de errar, porque o que vem acontecendo é alguma coisa que não condiz com a experiência de alguns líderes da direita. Condiz, sim, com a massa de gente neófita que não sabe como as coisas funcionam, e isso incluindo o filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, que é citado como o nome e o sobrenome de um dos fatores mais negativos nessa sucessão de fatos desfavoráveis, a começar pela aliança com Donald Trump, no momento em que o governo americano impõe sanções ao Brasil, bandeira americana no 7 de setembro, PEC da blindagem, defesa de anistia ampla, insistência numa candidatura impossível de Jair Bolsonaro, que está inelegível, enfim, manobras de Eduardo Bolsonaro para ser líder à distância. Então, são uma série de fatores que favorecem o governo, porque a oposição não está sabendo como reagir. Por quê? Porque fica refém de uma gente que não entende nada como as coisas funcionam, e o senador Ciro Nogueira não só entende como funciona o lado de lá. Vamos lembrar que ele foi ministro do Lula, então e um aliado muito forte do Lula, ele esteve lá dentro, então ele sabe por onde as cobras andam, né? E as pedras rolam. Então seria muito interessante, no lugar de haver queixas, reclamos em relação ao que disse a manifestação do senador, que as pessoas que estão interessadas em disputar uma eleição numa situação competitiva ouvissem a voz da experiência, porque ele está enxergando com clareza. Pois é, isso tem a ver também, não é, Túlio? Para a gente seguir nessa discussão, tem a ver, você citou na sua primeira fala, sobre a forma como a esquerda ou como o próprio governo vem surfando nessa onda, o próprio presidente Lula vem surfando nessa onda, as pesquisas vão apontando. E isso talvez tenha a ver também com essa manifestação, não é, Túlio? Com certeza, Thiago. Há um jogo político aí já com as cartas já bem delineadas, com os peões e os cavalos e os bispos no xadrez todos alinhados. De um lado, o governo federal pretende e quer acirrar essa disputa e essa fragmentação da direita. É importante para o governo federal realmente marcar presença e dizer claramente, olha, nós estamos aqui governando enquanto a direita está fragmentada. Eduardo Bolsonaro vem fazendo um papel horrível nos Estados Unidos contra a nação, contra os interesses nacionais, e Eduardo Bolsonaro, quando pede, portanto, o PL da anistia ampla, geral e restrita, briga com apoiadores do Jair Bolsonaro e pede a própria candidatura do pai ou de alguns familiares, ele cria um desconforto na direita. E a esquerda, de forma inteligente, explora todo esse cenário. Por essas e por outras que o Centrão pretende aí apaziguar, pretende rapidamente ouvir de Jair Bolsonaro
quem de fato Jair Bolsonaro pretende apoiar. Ainda que não se lance a candidatura nesse momento, Thiago, e não é correto lançar um nome nesse momento, mas é preciso apaziguar interna corporis, entre eles, entre centro e direita. E é preciso ouvir Jair Bolsonaro e não Eduardo Bolsonaro. Como disse ali o presidente do PL, quem tem os votos é Jair Bolsonaro e não Eduardo Bolsonaro.